Seja bem-vindo a essa edição. Você confere agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. Na corrida à Casa Branca, a revanche entre Joe Biden e Donald Trump já é uma realidade, mas a disputa levanta questionamentos sobre o futuro. Meses antes do grande dia, os americanos se mostram bastante polarizados. Um dia após o presidente americano Joe Biden e o ex-presidente Donald Trump conquistarem delegados suficientes para serem candidatos democrata e republicano, respectivamente, à Casa Branca, os americanos comentaram as expectativas para as eleições de novembro. Não amo nenhum dos dois candidatos que temos, mas acho que o mais importante é a nossa instituição que temos nos Estados Unidos. E ela vai sobreviver, independentemente dos candidatos que tivermos. E acho que essa é a grande coisa por aqui. Provavelmente vou acabar votando em Joe Biden. Acho um pouco frustrante saber que havia tantos candidatos que poderiam ter feito um trabalho melhor e só não tiveram a chance porque ele está sendo reeleito. Ele é um mandatário. E sei que é difícil concorrer contra um mandatário. Então acho que é frustrante por esse lado, saber que nenhum candidato melhor realmente teve uma chance. Os Estados Unidos enfrentam agora uma batalha vital e de forte rancor que se estenderá por quase 8 meses. Em uma prévia do fogo cruzado que está por vir, ambos se atacaram mutuamente após a confirmação de suas candidaturas. Biden criticou a promessa de Trump de perdoar seus apoiadores que invadiram o Capitólio em 6 de janeiro de 2021 e afirmou que esses militantes colocaram uma adaga no pescoço da democracia americana. O democrata também comparou o rival aos nazistas por sua dura retórica contra os imigrantes. Trump respondeu às declarações, chamando Biden de o pior, mais incompetente, corrupto e destrutivo presidente da história dos Estados Unidos nas redes sociais. O ex-presidente constantemente mira a idade do oponente, de 81 anos, apesar de ser apenas 4 anos mais jovem que Biden. E falando agora sobre o conflito no leste europeu, investigadores da ONU apresentaram um novo balanço sobre a invasão russa na Ucrânia, que revela crimes de guerra como a morte de civis, torturas e apropriação de bens culturais. A comissão de investigação criada pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas encontrou novas evidências de que as autoridades russas violaram os direitos humanos internacionais e as leis humanitárias internacionais. A comissão chegou às conclusões depois de 16 visitas recentes à região, com entrevistas a mais de 800 pessoas. O novo relatório descreve casos de tratamentos horríveis dados a prisioneiros de guerra ucranianos em centros de detenção na Rússia. A investigação também permitiu a descoberta de provas adicionais relativas à transferência ilegal de crianças para áreas sob controle russo. Em paralelo, o relatório também aponta violações dos direitos humanos por parte das autoridades ucranianas contra pessoas suspeitas de colaboração com a Rússia. Os Estados Unidos anunciaram uma nova ajuda militar de 300 milhões de dólares, cerca de 1,5 bilhão de reais, para atender às demandas urgentes da Ucrânia. Trata-se do primeiro pacote fornecido por Washington a Kiev desde dezembro de 2023. O carregamento, que é o primeiro em meses fornecido por Washington, inclui mísseis antiaéreos, munições, cartuchos de artilharia e alguns veículos blindados. Portanto, hoje, em nome do presidente Biden, anuncio um pacote de emergência no valor de 300 milhões de dólares em armas e equipamentos para atender a algumas das necessidades urgentes da Ucrânia. A ajuda é possível graças a economias feitas pelo Departamento de Defesa em contratos anteriores. O anúncio ocorre no momento em que Joe Biden recebe o presidente polonês Andrzej Duda e o primeiro-ministro do país europeu Donald Tusk para tranquilizá-los sobre o apoio dos Estados Unidos à OTAN e à Ucrânia. O mandatário americano tem reforçado os apelos pela aprovação de um pacote adicional de 60 bilhões de dólares à Ucrânia, que se encontra bloqueado por parlamentares republicanos no Congresso. Donald Trump, que deve enfrentar Biden nas eleições presidenciais de novembro, já se mostrou contra a continuidade do auxílio militar a Kiev. A Rússia reivindicou avanços no campo de batalha ao longo das últimas semanas, com a conquista de várias localidades no leste ucraniano. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, garantiu na segunda-feira que o avanço de Moscou foi contido. A União Europeia também fechou um acordo sobre o pacote de 5 bilhões de euros, quase 27 bilhões de reais, para financiar armas para a Ucrânia este ano. O bloco destacou que continua determinado a dar apoio duradouro à Ucrânia e a garantir que o país obtenha o equipamento militar de que precisa para se defender da Rússia,
anunciou na Rede X a delegação da Bélgica, que ocupa a presidência semestral da União Europeia. Em 2022, ante o início das operações da Rússia em território ucraniano, o bloco decidiu abastecer a Ucrânia de armas e inicialmente utilizou recursos destinados originalmente ao Fundo Europeu de Apoio à Paz. Desde então, esse fundo já destinou 6,1 bilhões de euros para pagar em parte as armas para a Ucrânia, além dos aportes individuais dos países do bloco e também do Reino Unido e Estados Unidos. A União Europeia também impulsiona uma modernização e ampliação de sua indústria de defesa para repor as reservas estratégicas dos países do bloco e manter o fluxo de ajuda para a Ucrânia. Os líderes europeus vão realizar na próxima semana uma cúpula em Bruxelas, na qual pretendem discutir o suporte à produção militar do bloco e à Ucrânia. E falando agora sobre o conflito no Oriente Médio, a comunidade internacional intensificou os esforços para enviar ajuda humanitária à população da faixa de Gaza devastada pela guerra e onde existe risco de fome. Palestinos correm para coletar os alimentos que caem do céu. A ajuda humanitária chega à faixa de Gaza pelo ar, lançada por países que se mobilizam para evitar a fome no território sitiado pela guerra entre Israel e os terroristas do Hamas. Após o fracasso no acordo de trégua, os combates continuam no norte até a cidade de Rafah, no sul, onde a maioria da população se refugia. O navio Open Arms, da ONG espanhola de mesmo nome, saiu na terça-feira de Chipre com cerca de 200 toneladas de ajuda alimentar. Esta é a primeira embarcação a seguir pelo novo corredor marítimo que permite chegar a Gaza. O ministro das Relações Exteriores do Chipre afirmou que um segundo navio maior está sendo preparado. O corredor marítimo que permite o transporte da ajuda será complementado por uma doca temporária em frente a Gaza, que será construída pelas tropas americanas. 25 ONGs, incluindo a Anistia Internacional e a Oxfam, afirmaram que os recentes lançamentos aéreos de ajuda de vários países não são uma alternativa às entregas terrestres. Israel prometeu aniquilar o Hamas após o ataque de 7 de outubro, quando comandos islamistas mataram cerca de 1.160 pessoas e raptaram cerca de 250. 130 ainda estão detidas em Gaza. A ONU vai criar uma ponte aérea humanitária entre a República Dominicana e o Haiti. O objetivo é permitir o fluxo, a entrada e a saída de ajuda ao país afetado por uma enorme crise. A ONU também informou que parte de seu pessoal seria realocado temporariamente fora do Haiti e que era esperada a chegada de outro pessoal de crise. Partidos políticos e personalidades do Haiti se esforçavam nesta quarta-feira para pactuar a composição do Conselho Presidencial de Transição, que substituirá o governo do primeiro-ministro demissionário, Ariel Henry. O objetivo é tentar dar alguma estabilidade ao país caribenho. A tarefa é complicada pelo curto prazo exigido pela comunidade internacional e a necessidade de distribuir os 7 membros do Conselho entre partidos políticos diferentes e o setor privado. Mas a maioria desses partidos ainda não apresentou candidatos, enquanto seguem as conversações. O êxito ou não das novas autoridades vai depender em grande parte da capacidade de restabelecer a segurança em um país submetido a poderosos grupos armados. E falando agora sobre economia, a dívida pública da América Latina e do Caribe diminuiu entre 2020 e 2023, chegando próximo dos níveis pré-pandemia. O dado foi revelado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. A instituição afirmou que a redução é devido aos esforços de ajuste fiscal na região. A dívida pública teve uma redução de 11 pontos percentuais em relação ao Produto Interno Bruto, passando de 71% em 2020 para 66% em 2021. Em 2022, caiu para 62% e em 2023 chegou a 60%. No ano passado, a redução foi menor devido a um crescimento menor do PIB, principalmente nas economias dependentes do turismo. Em 2023, o El Niño teve um impacto considerável em toda a América Latina e o Caribe, e a previsão é que as repercussões continuem em 2024, porque, para além dos efeitos meteorológicos, afeta adversamente as condições fiscais,
limita o crescimento econômico e aumenta a inflação, afirma o BID. O banco prevê que o El Niño possa dar lugar a um aumento de 3% da dívida como percentual do PIB em 3 anos. A inflação na Argentina se manteve estável em fevereiro pelo segundo mês seguido. Os aumentos aconteceram, mas de forma moderada. O aumento de preços foi de 13,2%. É uma taxa inferior aos 20,6% de janeiro e aos 25,5% de dezembro. O governo do presidente Javier Milei comemorou a notícia, garantindo que é resultado de esforços para impor uma forte disciplina fiscal. Desde que chegou ao poder em dezembro passado, Milei anunciou a redução da dimensão do Estado e de gastos com o pessoal, além da eliminação de subsídios. Nos últimos 12 meses, a inflação no país aumentou 276%. Milei está determinado a atingir este ano a meta de déficit fiscal zero, comprometida com o Fundo Monetário Internacional como parte de um programa de crédito. Na semana passada, o FMI reiterou ao governo argentino que o ajuste fiscal não deve recair desproporcionalmente sobre os salários, as pensões e os setores mais vulneráveis. Um relatório da Agência Europeia do Meio Ambiente revelou que a Europa pode enfrentar consequências catastróficas causadas pela mudança climática se não tomar medidas urgentes para se adaptar aos riscos. 36 riscos climáticos importantes foram identificados, 21 dos quais requerem medidas imediatas e 8 são especialmente urgentes. No topo da lista está a ameaça aos ecossistemas, principalmente costeiros e marinhos. Um risco-chave para a Europa é definitivamente o aumento das ondas de calor, as quais prejudicam ou ameaçam a saúde e também danificam os ecossistemas. Elas são muitas vezes combinadas com secas na Europa, e essa é uma combinação perigosa para a infraestrutura, para o abastecimento de água. A Europa sofreu com vários eventos climáticos extremos no ano passado, a exemplo de tempestades, incêndios e temperaturas acima dos 40 graus Celsius. O Observatório Europeu Copérnicos informou em dezembro que 2023 foi o ano mais quente já registrado. A Câmara de Representantes dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei que pode proibir o TikTok no país se a rede social não cortar laços com a empresa matriz e com a China. Foram 352 votos favoráveis à medida e 65 contrários, em um raro momento de unidade bipartidária em plena campanha eleitoral. A lei ainda precisa passar por uma aprovação no Senado, onde o resultado é incerto. A iniciativa do Congresso é até agora a maior ameaça enfrentada pelo aplicativo de vídeos curtos, muito popular em todo o mundo, especialmente entre os jovens. Por ter uma matriz chinesa, o TikTok é uma preocupação para os Estados Unidos, que acusam a plataforma de permitir a Pequim espionar e manipular cerca de 170 milhões de usuários. O Parlamento Europeu adotou uma lei que regulamenta o uso da inteligência artificial. Um gabinete deve ser criado para fiscalizar o uso desse recurso e a aplicação de multas. No plenário, a lei obteve amplo apoio e foi aprovada por 523 votos a favor, 46 contra e 49 abstenções. O projeto de lei, considerado inédito no mundo, foi apresentado pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia, em abril de 2021. Mas o surgimento no final de 2022 do ChatGPT da empresa californiana OpenAI, capaz de escrever dissertações, poemas ou fazer traduções em segundos, deu uma nova dimensão ao projeto. Este sistema revelou o enorme potencial da inteligência artificial, mas também expôs os seus riscos. A difusão de fotos ou vídeos falsos destacou o perigo da manipulação da opinião pública. Após a votação, espera-se que os 27 países do bloco apoiem esta lei em abril e que o texto será publicado no Diário Oficial da União Europeia em maio. O veto ao uso das formas de inteligência artificial consideradas de alto risco será aplicado no final deste ano e as regras para a chamada inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, serão aplicadas 12 meses após a ratificação da norma.
E antes de encerrar, olha só, o terceiro voo de teste do mega foguete Starship da SpaceX terminou com a nave perdida quando retornava à Terra na quinta-feira. Apesar disso, sucessos da operação foram comemorados. Durante a transmissão ao vivo da empresa, um comentarista afirmou que a Starship nunca voou tão longe ou tão rápido. O foguete decolou do sul do estado americano do Texas, com seus 120 metros de altura. É o maior e mais potente foguete do mundo. As duas partes que compõem o modelo se separaram com sucesso poucos minutos depois da decolagem, mas o propulsor, que deveria pousar suavemente no Golfo do México, não conseguiu completar a manobra. Apesar disso, a nave continuou o voo por cerca de 1 hora e chegou ao espaço ao atingir mais de 200 quilômetros de altura. A previsão era de que o foguete voltasse à Terra no Oceano Índico ao fim do teste, mas acabou perdido ao retornar à atmosfera terrestre. A empresa de Elon Musk conta com o Starship para atingir o objetivo de levar a humanidade a Marte, e o desenvolvimento deste foguete também tem importância para a NASA, que quer utilizá-lo para levar astronautas à Lua em 2026. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia. Um ótimo fim de semana para você.